Kelly, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu vou falar rapidinho algumas coisas a seu respeito, só para a gente fazer uma introdução aqui para a nossa audiência, né? A Kelly eu já conheço há muitos anos, né? Já tivemos muita interação da época que eu era presidente da ANAP, depois outras entidades, né? Quer dizer, estou aí nesse mercado há mais tempo que ela, inclusive. Né? A Kelly Rodrigues, ela é CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting. O nome é inglês mesmo, eu estou tentando caprichar aqui, né? Para falar direitinho. Mas é legal porque é a primeira empresa especializada em experiência do paciente. Em 2015, Kelly, nós fizemos um congresso mundial de hospitais em Durban, na África do Sul. Eu era presidente eleito, ainda não era o presidente da entidade. E o tema foi exatamente isso. Foi a centralidade no atendimento do paciente. 2015, depois eu te conto dessa história aqui. Ah, tá vendo? Não é? Olha que interessante. E a Kelly também, depois eu vou... Você trouxe? Não. Ela é autora de um livro chamado Experiência do Paciente, né? Como criar, implementar e gerir bem um programa de excelência. É bem bacana, eu tive a oportunidade de ir no lançamento do livro, já o folheei bastante, né? Exatamente porque tem alguns temas lá. É um livro legal porque você lê uma coisa, não precisa ler do começo ao final, né? Você vai e de repente você olha assim e vê alguma coisa interessante. Os capítulos que você se interessa por determinados temas. Exatamente. Então, Kelly, isso é uma apresentação rápida sua. Já que você vai falar, eu queria que você contasse, se presente, diga o que você quiser, mas conta mais ou menos por que você chegou a fazer isso que você está fazendo hoje. Experiência do paciente. Perfeito. Bom, doutor Balestrin, primeiro é uma honra... Me chama de Balestrin. Balestrin, é uma honra estar aqui com você. Claro. E você acompanhou essa minha trajetória, essa minha mudança de carreira para a experiência do paciente, que foi em 2014. Foi aí que a gente começou a conversar especificamente da experiência do paciente. Mas essa minha trajetória, eu trabalho na área de saúde, também já parei de ficar contando quantos anos, né? Pra gente ficar entregando muito, mas já faz mais de 25 anos. Eu fui uma executiva do setor de saúde, trabalhei numa empresa muitos anos, que era uma empresa de home care, teve hospital intermediário, centro de dia para idosos. Só que no meio do caminho, a minha mãe teve um câncer super agressivo. E a minha formação, as pessoas pensam às vezes que eu sou médica, mas enfim, a minha formação é marketing. Na verdade, foi em outra vida, foi relações públicas na graduação e depois MBA em marketing, especialização em marketing. E aí, eu era superintendente de marketing, então, dessa empresa, sempre trabalhei no setor de saúde e todas as áreas, então, que interagiam com o paciente eram áreas que estavam sob minha responsabilidade. Então, eu já me achava muito focada nos pacientes, nos clientes e tudo mais. E quando eu tive essa experiência com a minha mãe teve um mesotelioma pleural, que é um câncer super agressivo, e minha mãe era super jovem, ela tinha 58 anos e ela morreu em 1 ano. Uau. E desde o diagnóstico ela estava sozinha no quarto. Até muitas outras coisas da jornada dela foram muito impactantes. E aí, que achava que já era tão focada no cliente, entendi o quanto a gente não enxerga determinadas coisas até a gente passar por essas coisas na nossa própria pele. Então, minha mãe teve diagnóstico, ela estava sozinha no quarto. Eu fui conversar com o médico, ele disse assim para mim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. Então, foram várias coisas ali na jornada, que se eu for contar isso, eu vou ficar dias aqui, que foram muito difíceis. E aí me despertou um sentimento, eu nem sabia o que era a experiência do paciente de uma forma estruturada. Mas veio um chamado de as coisas precisam ser diferentes, elas não podem ser dessa forma. E foi aí que em 2014 eu fui pela primeira vez fazer um congresso na Cleveland Clinic nos Estados Unidos, porque eu ouvi falar da história do Patient Experience, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer.
que era um congresso que trazia muito a voz do paciente através de advocacy, né? Então você tinha lá familiares de pacientes que tinham morrido, que tinham passado por determinadas situações, mas que estavam ali em defesa dos direitos das pessoas. E não é só questão de direito, até a questão de direito é uma coisa importante da gente falar do novo estatuto aí que está para sair do paciente, mas não é só uma questão de direito, mas de deveres, de educação em saúde, então uma série de coisas que realmente me chamou muito a atenção. E quando eu voltei de lá, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. E foi aí que eu conversei com você naquela época, então foi tipo 2014, 2015, e 2015 eu fundei a empresa. E naquela época... Já com esse nome em inglês? Assim? Então, vou te contar por causa... Chique. Por que o nome? Porque o nome. E também tem uma piadinha com a história do nome, gente. O nome é porque eu queria que o nome traduzisse o que eu fazia, o que eu ia fazer. Se eu falasse assim, cuidado centrado no paciente, não era chique, né? Então tinha que ser Patient Centristic Consulting. Só que ninguém, naquela época, a gente ia nas reuniões presenciais. Porque hoje a maior parte das coisas é online. Eu chegava, dava o meu cartãozinho, nenhuma recepcionista conseguia falar o nome da empresa e falar que a Kelly do PCC chegou não pegava muito bem, porque aí não iam me receber, né? Mas enfim, e olha que o meu background é marketing, eu nem tinha pensado que era PCC. Agora já virou, tá tudo certo, eu falo patient centricity, tá ok, mas quando eu tenho muita ligação com o pessoal da Europa e eles falam muito o PCC, eu falo, ai meu Deus, eles nem sabem o que eles estão falando. Mas enfim, eu queria um nome que traduzisse qual era o meu propósito, qual era o meu objetivo. E nessa época eu preguei no deserto, né? Então eu falei, se eu quero ser especialista nisso, eu preciso me formar neste assunto. Então só para Cleveland Clinic eu fui 7 vezes, fiz vários cursos, congressos, e fui entendendo o que existia de experiência do paciente no mundo. E tem uma coisa interessante para falar. Porque a gente sabe que o mercado americano, ele tem uma teoria muito bonita, mas a gente sabe que a prática dele não é um dos melhores do mundo. Só que você sabe, Palestrinha, que 41% dos americanos escolhem uma instituição de saúde nos Estados Unidos em virtude da experiência do paciente. Por quê? Porque em 2006 eles implementaram uma ferramenta, o governo implementou uma ferramenta que chama HCAHPS, que hoje no Brasil é muito conhecida como HCAHPS, que é uma pesquisa de experiência, que é diferente de satisfação. E até hoje, todo mundo que está ligado ao Medicare e o Medicaid, né, que passa por uma internação hospitalar, recebe essa pesquisa do governo e não da instituição de saúde. E essa pesquisa confere uma pontuação para a instituição, que é um dos critérios de remuneração. Então, as coisas, eles implementaram em 2006, em 2008 eles começaram a remunerar as instituições. Então, quer dizer, mudou tudo quando mexeu no bolso. Então, hoje já tem uma cultura muito forte dos usuários que já sabem que eu preciso responder à pesquisa porque isso vai ser um fator importante para as instituições mudarem, né? E as instituições já entendem que aquela ferramenta ali que tem várias perguntas que estão realmente focadas, centradas no paciente, são também critérios de melhoria para eles poderem avançar. Então, essa foi a história inicial. Você sabe o que é interessante? Você falou das instituições que são ligadas no CMS, né? Uhum. Que é o SUS de lá, entre aspas, né? É o SUS, eu sempre falo, é o SUS deles. Só que é o SUS deles, pega os velhos e pega os a baixa renda. Baixa renda, né? E tem uma outra coisa que além dessa, lá, que é importante, que eles também obrigam as instituições que atendem a eles a terem uma acreditação de saúde, terem uma certificação. Que a gente sabe o quanto isso é importante, né? Claro. É isso que impulsiona a melhoria e segurança do paciente. Eu sei, e outras coisas. Meus colegas da área de certificação, eles adoram dizer que o processo é um processo voluntário, né? Mas imagine você se o Banco Central fizesse coisas voluntárias, né? Você faz o depósito se você quiser, você identifica se você quiser, você coloca os seus CNPJ se você quiser, você coloca o seu CPF se você quiser. Não funciona. Deveria ser fator sine qua non, né? No mínimo, as instituições de cunho federal. Verdade. Eles deviam fazer para si próprios.
primordialmente eles. Primordialmente. Exatamente. Seria ótimo que isso acontecesse. E você lembra, Balestrin, quando começou esse processo de acreditação aqui no Brasil? Eu lembro muito bem disso, que assim, as instituições falavam assim, para que eu vou gastar um dinheiro, porque é um investimento, mas além do investimento é um monte de mudança de processo, de estrutura e tudo mais, se ninguém vai me remunerar mais por isso. E hoje, depois de tantos anos, que é mais ou menos o movimento da experiência, que depois a gente fala um pouco disso, o quanto hoje as instituições que são certificadas, que são acreditadas, são infinitamente melhores e mais seguras do que as instituições que não têm minimamente esses processos estruturados, né? O processo de acreditação, ele vê 3 coisas. Ele vê estrutura, ele vê processo e vê resultado. Isso. Qualquer instituição que faça isso, necessariamente tem que ser melhor que uma que não faz isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. Dentro disso, e essas instituições deveriam ser aquelas que são remuneradas, e não melhor remuneradas. Né? Que as outras não deviam nem fazer parte do sistema de prestação de serviço de saúde. É verdade. Mas essa é uma outra discussão. É verdade. Mas você tem razão. Uma coisa que eu ouvia bastante quando eu estava na NAP, comecei a colocar como critério de elegibilidade que quem quisesse entrar e ficar na NAP tinha que entrar com uma acreditação e tinha que ter um percurso. Se tivesse ONA 1, depois de 4 anos, tinha que ter ONA 3. Se não tivesse nada, podia fazer direto uma JCI ou uma canadense. Mas assim, uma coisa que eu muito ouvi era o seguinte: poxa, mas eu vou melhorar as condições do meu cliente, vou ficar com a UTI vazia. Porque hoje a minha média de permanência é 7. Poxa, eu implementei todas as coisas, todos os protocolos e foi para 3,5. Falei, rapaz... Como você pensa curto, né? Você vai ser legal. E aí, só estou te falando isso porque eu quero introduzir a tua área. Tá? Como é que eu faço? Como é que você faz? Como é que você convence? Já que aqui não tem o HCAPS. Né? Como é que você convence, primeiro, o gestor? Segundo, como é que o gestor se convence que é importante ele cuidar do paciente de uma forma focada, de uma diferenciada. Forma diferenciada. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que retomar, antes da gente falar desse caminho, desse percurso, e dizer até qual é o momento que a gente está hoje, depois desses anos todos que eu tenho, dos primeiros anos que eu fiquei pregando no deserto, e eu acho que as coisas começaram efetivamente a falar mais de experiência no Brasil a partir de 2017, então foram uns 3 anos aí de evangelização, a gente desenvolveu um método para olhar a experiência do paciente. Porque quem não conhece a experiência do paciente acha que a experiência do paciente é a gente melhorar NPS e índice de satisfação. Ou então fazer aquilo que o paciente quer. E a gente sabe que o paciente nem sempre tem razão. Aliás, a maior parte das vezes não tem razão, porque tem um estado todo emocional ali muito complexo. E a gente não tem que fazer o que o paciente... aí, para a gente falar sobre acompanhante. Tá. Põe naquela caixinha. Deixa eu colocar aqui, para eu não esquecer. É tá. Isso. Porque às vezes o acompanhante é pior que o paciente. Sem dúvida, dependendo ainda... porque ele tá tomando conta do paciente. Exatamente. Então tem um monte de questão aqui de vulnerabilidade, uma série de questões. Mas aí o que a gente fez? Primeira coisa, as pessoas precisam entender que quando você atua com a experiência do paciente, você deixa sim o paciente satisfeito, mas não é satisfação, não é só satisfação. Não é só levar o cachorrinho no hospital, não é só o bolo do aniversário. Essas coisas todas, elas estão dentro aqui desse olhar e tudo mais. Mas a experiência do paciente vai além disso. E a gente, no fim do dia, oferecer melhores desfechos clínicos, melhores cuidados para os pacientes. Então, a gente desenvolveu um método onde a gente olha a experiência por 3 pilares estratégicos. O primeiro é segurança e qualidade assistencial. Não adianta estender o tapete vermelho e causar um evento adverso. Então, cuidado seguro é a base de tudo. Só que eu posso ter um cuidado seguro e não necessariamente ser centrado no paciente, que é o tal do patient centricity. E aí, como que é um cuidado centrado no paciente? É o cuidado coordenado, né?
Quantas vezes, mesmo dentro de uma internação hospitalar, a gente tem um cuidado descoordenado? Passa um médico, fala um especialista, fala uma coisa, o outro fala outra, e ninguém está coordenando esse cuidado. O cuidado personalizado, por mais que eu tenha protocolos para tratar determinadas doenças, a Kelly é diferente do Francisco, que é diferente da Maria. Então, quem são essas pessoas que eu estou cuidando para que eu possa personalizar esse cuidado e ter melhores desfechos clínicos? E aí tem muitas outras coisas, como dividir decisão clínica. Então, é uma mudança de mindset dos próprios profissionais de saúde. E que no Brasil a gente está muito longe disso. Então, segurança e qualidade, cuidado centrado e o terceiro pilar, a excelência na jornada. E aí sim, quando a gente está falando da jornada, é a gente olhar a jornada clínica e não clínica. Então, assim, quando você chegou, você tinha todas as informações, como te trataram, o médico dividiu alguma opinião com você, então todas essas coisas fazem parte da jornada. E a maior parte das pessoas pensa que a experiência do paciente é a gente olhar só realmente esse terceiro pilar estratégico. E aí, Balestrin, então quando a gente desenvolveu esse método na Patient Centricity e a gente começou a falar, foi aí que eu acho que veio uma onda de mais entendimento do que era exatamente a experiência do paciente. Eu vejo que depois desses anos todos, a gente tem visto que as instituições estão falando muito de experiência do paciente, mesmo ainda sem saber exatamente o que é. Porque ainda estão pautados nisso. Precisamos melhorar o NPS, precisamos melhorar o índice de satisfação. E não está olhando esse todo, não está olhando esse conjunto, não está trabalhando por uma mudança de cultura, porque isso é uma mudança cultural. Então, o que sustenta esses 3 pilares estratégicos é ter uma cultura organizacional que realmente privilegia o paciente, e hoje a gente fala muito do paciente protagonista. Eu não acho que é o paciente protagonista, é o paciente estando junto com o time de cuidados, o paciente, a família, né, fazendo parte do plano de cuidados, fazendo parte das decisões, desde que ele saiba como decidir, desde que ele seja educado no tema. Então, é muito mais complexo do que exatamente a gente olhar só essa questão de satisfação. E aí, então, eu vejo hoje, as instituições avançaram bastante, mas ainda tem um propósito muito de precisamos melhorar o nosso NPS, porque acreditam que é isso, que é a experiência. E muitos utilizam isso, às vezes, como uma estratégia de marketing ou de estratégia de marca. Então, aqui os nossos pacientes estão muito mais satisfeitos. Agora, quando a gente olha o que é, e aí vem a parte do convencimento, como é que eu convenço alguém a entender que a experiência do paciente é algo importante? Eu acho que o conceito do Value-Based Healthcare, ele ajuda muito nisso. Sim. Porque quando você trabalha os indicadores clínicos, e você também tem que trabalhar os indicadores de satisfação do cliente, né? Os PRONs e os PRANs. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque eles estão todos entrelaçados de alguma forma. Quando a gente trouxe a iTunes para cá, trouxemos todo esse conceito, a gente já sabia que isso ia acontecer. Mas eu quero que você fale essa coisa eu quero ver como é que você convence os outros. Tá. Porque esses eu sei, porque eles sabem que isso é tudo entrelaçado. Né? Isso. Quem que são esses e quem que são os outros? Esses são aqueles grandes hospitais e grandes instituições que conhecem isso, que são, usar um termo assim que é ruim, mas é o que me vem à mente agora, falar classe mundial. Uhum. Nós temos instituições de classe mundial no nosso país. Né? Sim. Eu, às vezes, quando trazia meus convidados estrangeiros lá do IHF, levava para visitar alguns hospitais aqui de São Paulo. Né? Eles ficavam encantados. Eles ficavam impressionados, porque jamais imaginavam que existisse. Que no Brasil, né? Exatamente. Mas abaixo do Equador pudesse existir algo assim. Algo assim. E todos eles depois aprenderam que, às vezes, essas instituições, inclusive, são muito superiores a algumas, várias que você tem localizado, por exemplo, na Europa. As instituições europeias são muito diferenciadas, mas não tem, às vezes, a mesma diferenciação que a gente tem aqui. Então, esses eu sei como é que a gente convence. Né? Você podia até me contratar para... Você vai ser meu advisor, o meu Relações Públicas. Isso, né? Eu quero saber como é que você faz para convencer os outros. Os outros, ou digamos, as instituições de uma forma geral, sem ser o AAA, eles têm entendido cada vez mais que eu preciso ter um diferencial.
Eu preciso ter um diferencial, eu preciso me diferenciar não só clinicamente e tecnicamente, mas o serviço, de uma forma geral, ele tem que ser de uma forma que as pessoas realmente possam escolher as instituições. Então, quando eu estou te falando de resultados, a experiência do paciente ela tem que trazer melhor resultado clínico, mas ela também tem que trazer lealdade do cliente, reputação junto à comunidade. E eu também tenho que, nessa cultura de experiência do paciente, o cuidado do colaborador. Porque quem entrega a experiência é o colaborador. Então, as instituições que olham para a experiência do paciente de uma forma genuína e que falam assim, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente mesmo, porque começam a acreditar que isso vai ser um diferencial em todos os aspectos, inclusive econômico, elas começam a mudar essa cultura para ter uma melhoria de todos os seus processos em todas essas questões, inclusive na melhoria do engajamento do colaborador. Então, nesses 3 pilares estratégicos que eu te falei, de segurança, qualidade, cuidado centrado e excelência na jornada, o que suporta isso é uma cultura organizacional, é uma liderança que acredite, porque a gente precisa dessa liderança acreditando que isso realmente vai ser um diferencial, para poder engajar os colaboradores e para poder ter métricas que eu vá acompanhar e ver essas mudanças. E aí, nessas métricas, a gente está falando de todas elas, de pros e prains, né? E aí, óbvio que a gente tem um longo caminho a seguir, porque quando a gente está falando da remuneração baseada em valor, que já faz muito tempo que a gente também fala no Brasil, a gente sabe o quão complexo... Que não conseguimos implantar. O quão complexo é, né? O quão complexo é medir. Agora, se a gente está querendo entregar melhores... Não dá para a gente entregar melhores desfechos sem a gente trazer o paciente, né? Para essa conta. Então... No resumo da ópera, toda instituição que quiser permanecer no mercado, ela tem que estar atenta a determinadas coisas que não vai mudar amanhã, ela já está em mudança. A gente ainda não é remunerado por experiência, a gente ainda não é remunerado exatamente por certificação, mas essas coisas todas, elas são primordiais para eu conseguir me diferenciar e para me manter no mercado. Num mercado que, na verdade, está cada vez mais competitivo, né? Muito bom. Me diga uma coisa, como é que é o dia a dia de vocês com os acompanhantes? Com os acompanhantes. Eu sempre achei os acompanhantes a coisa mais difícil de se relacionar, né? Porque o acompanhante, ele está andando no hospital, coisa que o paciente não faz, aí ele vê que a parede está manchada. Nossa, hospital sujo, né? Aí ele pega a comida, ele vai olhar a comida e fala, nossa, a comida está fria. O paciente não está nem reclamando e ele reclama Aí a enfermeira vai, faz um procedimento, sangra um pouquinho, ele fala, nossa senhora. E aí vira aquele vulcão, entendeu? E de repente você está com uma batata quente na frente e o paciente está lá na boa. Claro que às vezes ele acaba se envolvendo, porque quando você tem um ente querido, né, que está aprontando do seu lado um barraco, você acaba entrando junto. Como é que você trata o acompanhante? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa conversar um pouco sobre essas relações. A gente tem uma relação muito assimétrica na área de saúde. Porque quando a gente vira paciente, quando a gente está sob cuidados de uma instituição, de um profissional de saúde, a gente primeiro tem uma relação assimétrica no aspecto de informação mesmo. Quem sabe tecnicamente é o profissional de saúde, o paciente e a família não sabem disso. Então, já tem aqui uma relação dessa forma. O paciente, às vezes, ele está incomodado também com determinadas situações, mas ele tem medo até de falar determinadas coisas. O que eu escuto muito quando a gente faz grupos focais com pacientes e com familiares é assim, eu nem falo nada. Se eles quiserem me matar aqui, é absurdo pensar desse jeito, mas são coisas que acontecem. E são coisas que a gente vivencia no dia a dia também, Balestrin. Às vezes tem muitas coisas que não são ditas pelos profissionais de saúde, porque é óbvio para o profissional de saúde, mas não é óbvio para o paciente e para a família. Muitas vezes a família não sabe nem o que perguntar. E aí, se o médico diz, ok. Se não diz, ele fica sem saber até o que perguntar ou até de qual é a situação em si. Então, eu acho que a gente tem uma relação realmente muito assimétrica que a gente precisa trazer luz para isso, porque as coisas precisam ser diferentes. Quando a gente fala do acompanhante, depende também de uma série de questões aqui. Quando a gente está falando do acompanhante mãe, eu sempre falo isso, eu sempre pergunto, eu trabalhei muitos anos na área de saúde sem ser mãe. Depois, quando eu fui mãe, eu escutava muito da equipe médica. Aquela mãe é uma louca.
Aí eu pergunto assim para qualquer mulher, vocês conhecem alguma mãe que não seja louca? Porque é o seguinte, gente, você pode ficar doente. Agora, o seu filho é a pedra preciosa, o seu maior bem. Então, a mulher, ela vira leoa, e ela vai brigar com todo mundo mesmo. E ela já está num estado emocional diferente. Então, a mulher briga muito pelo filho, os pacientes idosos, aí tem os filhos, e às vezes tem um monte de outras coisas envolvidas aqui. Às vezes tem carga emocional, porque o filho se sente culpado porque não está lá o tempo todo, e aí quando vai, vê metade das coisas e briga por essas metades. Então, tem uma série de questões aqui quando a gente fala de acompanhantes. Mas o que eu acho que resolve todas as questões, ou pelo menos grande parte delas, é a questão da comunicação em saúde, que é um grande problema no setor. A gente não tem uma comunicação fluida, principalmente por essa questão. Muitas vezes coisas não são ditas porque são óbvias para os profissionais de saúde, mas não são óbvias para o paciente e para a família, né? Então, tudo que a gente faz explicando, que a gente faz de uma forma amorosa, eu acho que a gente resolve. Por exemplo, se tem lá, aconteceu de vazou uma veia, mas o profissional tá lá fazendo a coisa com o seu maior empenho, com carinho e tal, e o familiar tá ali do lado, ele tá acompanhando que o melhor foi feito, que aconteceu um incidente. O que acaba acontecendo, Balestrinha, porque o dia a dia é muito pesado. A teoria é muito bonita, mas na prática os profissionais às vezes estão sobrecarregados, é aquele corre-corre, é muita coisa para fazer e as pessoas fazem as coisas no seu automático. E aí o paciente fica de lado, o familiar fica de lado, e aí que a gente tem grandes conflitos. Então, uma das coisas que a gente faz muito quando a gente estrutura um projeto de experiência do paciente nas instituições de saúde, a primeira coisa é a gente fazer um diagnóstico atual. Além da gente usar todas as métricas que a instituição possivelmente já tem, alguns indicadores clínicos, alguns índices de satisfação, de NPS e tudo mais, a gente vai ali fazer uma amostra qualitativa, seja com um grupo focal, seja com outra técnica de pesquisa, para a gente entender o que está acontecendo hoje. A partir disso, a gente estrutura uma governança em experiência do paciente, onde a gente envolve um comitê com diversas áreas, porque a experiência é transversal. Quem entrega a experiência? Todo mundo, né? Então, a gente vai envolver área assistencial, marketing, hospitalidade, qualidade, enfim, diversas áreas. A gente vai trabalhar junto com essa área de governança a partir desse diagnóstico e aí a gente vai desenvolver um plano estratégico da experiência do paciente, com os objetivos de curto, médio e longo prazo e com as métricas que a gente vai querer aqui acompanhar. Então, a gente lida com essas questões pontuais, às vezes, por exemplo, a gente tem muita reclamação dos acompanhantes. Tá bom, então vamos fazer um grupo focal com os acompanhantes? Vamos entender a perspectiva deles? Vamos trazer esses pacientes, esses acompanhantes para serem aqui os nossos advocacies? O que eles podem fazer? Eles podem fazer parte de um conselho para ajudar a gente a estruturar essas melhorias? O que a gente precisa é de uma visão de fora para dentro. A gente, às vezes, tem uma visão muito de dentro para fora na instituição, olhando os nossos processos. Então, quando a gente tem essa visão de fora, né, de quem está nadando, de quem está enfrentando o problema, as coisas dão uma clareada e aí a gente consegue inovar e melhorar todas essas questões de relacionamento. Eu vou te fazer uma última pergunta, vamos chamar assim de mais técnica, mas nós vamos bater um papo numa outra aula. Tá. Como é que hoje as instituições contratam, por exemplo, uma consultoria sua, um projeto seu? Quantas você já teve contratado e quantas instituições hoje no Brasil, mais ou menos, você diria que estão assim aptas a ter um projeto bacana na área de cuidado do paciente, centrado no paciente? Vamos lá. Se a gente parar para pensar em clientes, a gente já atendeu aí cerca de 80 clientes corporativos. E aí eu tenho clientes de A a Z. Eu tenho indústria farmacêutica, que tem projetos específicos pontuais com pacientes. Eu tenho hospitais, começou com os hospitais, mas hoje a gente tem um leque muito grande. A gente tem clínicas às vezes de nichos, por exemplo, clínica de reprodução assistida, clínica enfim, laboratórios. Sempre então que existe uma alta sensibilidade assim no ar, acho que faz sentido. Sim. Quer dizer, tudo faz sentido, mas mais do que nunca é isso.
E quando a gente fala de profissionais de saúde, porque são 2 nichos, né? A gente tem os profissionais de saúde que individualmente vão tendo ações específicas para entender o que eles podem fazer dentro das suas próprias instituições. E aí a gente já formou aí mais de 12 mil pessoas. 12 mil profissionais de saúde já passaram aí nos nossos cursos, olhando a experiência do paciente. É muito difícil, porque eu não sou a única responsável por todas as instituições de experiência do paciente no Brasil, né, que atuam de alguma forma com a experiência do paciente no Brasil. Mas dessas 100 instituições cerca de 100 instituições que já fizeram algum trabalho conosco, a gente tem pelo menos aí, eu acho que umas 20 instituições espalhadas pelo Brasil que hoje têm um projeto mais robusto de experiência do paciente. Mas o mais robusto que eu estou te dizendo é o seguinte, é um projeto de transformação cultural. E essa transformação cultural, ela não é desse jeito. Então, tem muita instituição que fala assim, quero fazer um projeto de experiência do paciente. Começa lá com um projeto, só que aquele projeto acaba parando ali. Porque a transformação cultural, que é o difícil de fazer, vai caindo no dia a dia. Agora, então vamos lá, eu tenho um problema aqui na nossa emergência. Quero fazer um projeto com emergência. Aí a gente vai lá, faz o diagnóstico, faz toda a formação do time, vai trabalhar questões de disclosure, de comunicação em saúde, nanana. Aí depois a instituição continua tocando. E aí depois, quando a gente retoma e vê, muitas vezes o trabalho foi pontual ali. Fizeram, teve uma melhoria, mas isso não veio de uma forma robusta para a instituição. Então, eu acho que a gente tem hoje instituições no Brasil muito renomadas, que atuam com a experiência do paciente, mas a gente vê uns ups and downs, assim, sabe? Vamos estruturar, depois desestruturar a área. Depois estamos atuando de uma outra forma. Então, eu não vejo ainda uma transformação cultural tipo uma Cleveland Clinic. Eu vejo, sim, uns ups and downs, tipo, estruturar, estrutura de novo, faz tal coisa, de algumas instituições, e de outras eu vejo trabalhos mais pontuais. E algumas outras estão querendo avançar. Agora, te falar assim, olha, hoje uma instituição X que é modelo no Brasil, eu acho que a gente ainda está caminhando. Isso daí também é muito percebido com os projetos de qualidade assistencial, ou certificações ou acreditações, que muitas vezes as instituições elas fazem, movidas assim por uma vontade louca de mudar, mas ao mesmo tempo elas têm uma expectativa financeira lá na ponta. Então, eu cansei de ver colegas que fizeram nas suas instituições, depois pegavam aqueles certificados que as instituições dão, colocavam num quadro e levavam para os diretores das operadoras de plano de saúde e falavam, olha, aqui, ó, agora eu já tenho aqui, vamos discutir uma nova diária? E pronto. O cara falou, não, por que eu tenho que discutir? Você fez exatamente aquilo que você tinha que fazer. Você fez a sua lição de casa. E isso, às vezes, desestimulava. Não sei quem que estava correto nisso. Entendeu? Mas eu acho que sempre que você busca uma melhoria... Você vai melhorar. Você não só vai melhorar, vai ter como consequência. você, de qualquer forma, também espera um retorno. Espera, Balestrin, mas eu acho que a questão da remuneração, ela vai ser uma coisa, eu acho que vai ser o caminho natural. Eu acho que isso vai acabar acontecendo aqui para tudo, para a qualidade, para a certificação, para a experiência do paciente. Eu acho que é uma consequência. O que as instituições precisam fazer é se antever. O que eu queria te falar, e que eu acho que tem muito a ver nessa linha, é a questão do Estatuto do Paciente, que está para ser votado aí nesse segundo semestre. O Estatuto do Paciente, ele vai trazer aqui, ele vai falar sobre direitos e obrigações, mas ele vai trazer questões que eu acho que vai colocar luz sobre coisas que hoje são feitas até por algumas instituições acreditadas e que não são feitas por outras instituições. E que aí vai ser o seguinte, não é mais você faz ou não faz, isso é lei. Então, assim, as pessoas vão poder ter segunda opinião, vai ter... que já podem, mas isso não é uma coisa exatamente clara. Ela vai... Está escrito ali que ela pode perguntar, que ela tem o direito ao prontuário dela, e muitas outras coisas que eu acho que vão impactar muito. Então, se fosse uma gestora de uma instituição de saúde, a primeira coisa que eu estaria fazendo era me preparar
para tudo isso que está por vir, e está por vir logo, preparar os meus profissionais de saúde para que eu saia na frente, para que isso, sem dúvida nenhuma, vá trazer sustentabilidade para a minha instituição. Vamos lá. Vou te fazer mais 2 perguntas. Tá bom. Não são perguntas, é assim. Você é mulher. Aqui no Sindiosp, nós temos muitas mulheres trabalhando. Aliás, nós temos um conjunto de profissionais que atuam de uma forma absolutamente distinta, né, para aquele que são os objetivos do sindicato. Mas eu queria que você me falasse um pouco, agora esquecendo essa questão aqui, do patient centricity, e que você falasse o que é ser uma profissional mulher no setor de saúde, com tantos tubarões andando para cima e para baixo, com tantos homens mandando, né? Com tantas instituições, muitas vezes dela. Você falou, acabou de me dizer, e foi isso que me despertou. Se eu fosse gestora, se eu fosse dona, eu faria isso. E aí, você não é. Eu sei que muitas são. Como é que foi? Conta essa experiência para as nossas colegas mulheres. Né? O que é ser uma mulher dentro desse mercado? Eu fui uma executiva do setor de saúde por 16 anos. E olha, Balestrin, hoje tudo é muito diferente. A maturidade traz muita coisa pra gente, né? Claro. Então, quando eu era mais jovem, e eu era mulher, jovem, é aquela coisa... Sempre eu acho que rola aquela discriminação, porque é um ambiente extremamente masculino. Quem é essa, né? Será que ela sabe mesmo das coisas? Será que ela é inteligente mesmo? Ou só tá aí porque é bonitinha, né? Então, acho que a gente tem uma parte da vida profissional, quando a gente é muito jovem, que a gente tem que matar muitos leões, assim. Você tem que ser, às vezes, muito melhor do que muito homem para você estar ali. E essa foi a minha sensação nesses meus 16 anos como executiva. Eu tinha, às vezes, uns pares que trabalhavam comigo que eu falava assim, o que esta criatura está fazendo aqui? Eu tinha que ser 20 vezes melhor do que aquele cara para estar ali, só por isso que eu estava ali. Então, assim, hoje eu sinto isso. Hoje é diferente. Hoje é diferente por quê? Primeiro que eu tô mais velha, eu tô mais madura, mais experiente. Então, hoje, e tudo isso faz parte da minha trajetória. Então, foi o que me deu sustentação em todos os aspectos, de ser quem eu sou, de fazer as coisas como eu faço. Eu sou uma mulher de opinião forte, às vezes eu falo mesmo o que eu acho, nem sempre, às vezes eu sou politicamente, né, porque uma pessoa não falaria, eu falo, porque é o que eu acredito, e se eu acredito, eu vou falar. Então, assim, hoje, passando toda essa trajetória, eu vejo, às vezes, algumas mulheres chegam para mim, até te contei que eu estava na semana passada no congresso lá no Rio de Janeiro dos hospitais, e aí chegou uma mulher para mim, mais ou menos da mesma idade que eu, falou assim, olha, eu te admiro demais, eu admiro a sua trajetória, admiro tudo que você conquistou em experiência do paciente, mas eu admiro porque você é mulher e tal... E que isso representa, que a mulher pode... Eu, assim, Balestrin, eu nunca pensei muito com esse aspecto de tipo, a mulher... Eu sei que a gente tem que defender os nossos direitos e tudo mais, mas eu também não acho que a mulher tem que estar ali só porque ela é mulher. Ela tem que estar ali porque ela é boa. E ponto, né? Mas eu acho que rola isso, sabe? Rola um orgulho de outras mulheres quando vê uma mulher que persistiu e conseguiu chegar lá. Porque essa minha mudança de carreira foi difícil. Eu larguei uma carreira de executiva, né, para fazer uma coisa que eu apostei de corpo e alma, e divorciada, com 2 filhos, tipo, não é porque eu vou mudar de carreira porque eu cansei. Não foi assim, né? Foi, vamos lá, eu acredito, eu vou fazer isso acontecer. E não é que eu tinha todo o estofo do mundo para poder fazer isso, eu tive que fazer acontecer. Então, assim, foram praticamente 3 anos que eu investi tudo que eu tinha e que eu não tinha para fazer toda a minha formação no exterior. Então, foi bem difícil. Então, eu fico muito feliz de ter persistido. Eu fico muito feliz de ver hoje tanta gente falando de experiência do paciente no Brasil. Eu sei que eu faço parte disso e eu fico feliz, fico orgulhosa. Mas esse capítulo mulher, sei lá, podia ser um homem também, enfim. Mas eu acho que a gente tem cada vez mais mulheres ocupando aí o seu espaço pela sua competência e não por só ser mulher. Claro. Né?
Aproveitando, e para a gente terminar, porque senão eu não paro também de fazer perguntas, o quanto que você valoriza, já que a gente está nesse tema, a diversidade social, individual, de gênero, de visão, dentro desse processo todo de discussão de centralidade no paciente. Isso, na minha percepção, é importante. É fundamental, é super importante. E assim, você sabe que a primeira vez que eu escutei sobre isso, sobre diversidade, que foi na Cleveland Clinic, lá em 2014, eu falava, nossa, eles fizeram um vídeo, depois eu vou te mandar esse vídeo, um vídeo lá atrás, 2014, 2015, sobre diversidade. E eu falava assim, nossa, mas que interessante. Aí eles traziam na questão da diversidade a mulher negra, a questão do gênero, as pessoas com deficiência, que eram profissionais de saúde, que estavam trabalhando. Então, como tudo isso é importante? Isso é um caminho sem volta, Balestrinho. No momento que a gente está, isso se conecta com toda a instituição que quer prosperar. Então, é o ESG, é a questão da diversidade, é olhar para o outro, é servir o outro e não olhar só para o seu próprio umbigo. Então, as instituições que realmente estão olhando só o lucro, elas vão acabar, na minha opinião, né? Não vão acabar bem. Então, a gente precisa olhar para esse todo, a gente precisa ter esse propósito e a consequência de tudo isso vai ser o lucro. Muito bom. Kelly, obrigado, querida. Acabou já? Porque eu tenho que acabar, porque me disseram, uma vez a primeira que eu fiz foi mais de 1 hora. E aí me disseram, FB, não faça isso, porque as pessoas depois de 30, 40 minutos ficam entediadas. A gente espera as pessoas que escutarem o nosso episódio não fiquem entediadas. Não. Então, deve ser essa nova geração. E essa rapidez das respostas. Que, aliás, a gente não conversou o quanto que exatamente as redes sociais hoje são importantes e significantes para essa discussão. Super impactam. Mas nós não vamos falar isso agora, não. Vai ter que ser outro episódio. A gente faz um outro episódio. Tá? Eu me lembrei aqui que tem um outro assunto também que eu queria conversar e que acabei não perguntando, mas se eu começar a perguntar, depois eles cortam. Vamos ter que marcar, então, Papo 2. Papo da Saúde 2. A gente marca. Combinado. Mas olha, a palavra final é sua. Fica à vontade. Olha, Balestrinho, eu, em primeiro lugar, agradeço aí a oportunidade. Eu acho que quanto mais gente a gente estiver envolvida com esse tema, melhor será. A gente sempre está cuidando do amor de alguém no setor de saúde. Então, a gente precisa preparar essa assistência para o dia que a gente precisar usar, porque um dia todos nós vamos precisar usar, ou para o dia que as pessoas que a gente ama precisarem usar. Então, a gente não precisa ter uma experiência ruim passando na própria pele para entender o que precisa fazer diferente. Então, se você é um profissional de saúde, cuide dessas pessoas como se você estivesse cuidando do seu amor. É isso. Muito bom. Obrigada.